Olá. Olá. Nesse vídeo de agora, dessa cápsula, a gente vai focar em outra característica de força que muitas vezes nós pensamos que para estimulá-la você precisa de uma guerra, né? Que é a questão da coragem. E existe o lado da coragem chamada bravura, que muitas vezes é vista nesses momentos, né, de momentos bélicos, etc. Mas existe outro lado da coragem, que tem mais uma questão da coragem moral, da fibra moral, de você persistir nos seus ideais. Por isso que eu falei lá no início que ser flexível não é ser flexível do ponto de vista de algumas questões éticas. Sim. Então, não precisamos ser flexíveis em algumas questões éticas que nós acreditamos. Sendo que uma das questões éticas é a questão da não violência, que a gente queria frisar. Uma questão de fazer a paz. Eu posso discordar do outro, mas fazendo a paz. Então vamos ver esses dois vídeos aí que vem na sequência, que vão aparecer justamente um exemplo do Gandhi, uma entrevista com Gandhi, e depois o final de um filme, O Ditador, de Charlie Chaplin, que é o primeiro filme, inclusive, que ele tem áudio. Né? É o primeiro filme que ele faz com áudio. Antes era mais o cinema mudo, é o primeiro filme que faz com áudio. E aí tem algumas curiosidades nesse filme. Vamos lá rodar. And moreover, he has a very deep prejudice against being photographed at all. If England does not grant your demands, what course of action will you follow then? Of course, civil disobedience and all other phases of the Satyagraha are always at our disposal, but whether we shall resort to this weapon immediately or what other steps we shall take, I cannot judge at present. If England grants your demands, Mr. Gandhi, do you intend to have complete prohibition in the new Indian state? Oh, yes. Absolute prohibition? Absolute. And do you intend also, if India wins its independence, to abolish child marriages? I should very much like to, even before. Do you expect England this time will give India full self-government? That also is more than I can say. But you are hopeful. I am an optimist. You are an optimist. If you go to the second round table conference, will you go attired in native Indian dress or will you prefer European dress? I shall certainly not be found in European dress. And if the weather permitted, I should present myself exactly as I am today. Yes. And if the King of England invited you to dinner at Buckingham Palace, you would go in your customary Indian dress? In any other dress, I should be most discourteous to him, because I should be artificial. If England does not grant your demand, are you prepared to return to jail again? I am always prepared to return to jail.
would you be prepared to die in the cause of India's independence? It is a bad question. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! E aí agora, né, depois que podemos assistir esses dois vídeos, é interessante a gente pontuar, né, retomar a ideia da bravura sem necessariamente a agressão, sem necessariamente a violência, né? Então, é interessante no vídeo do Gandhi, né, ele está ali mostrando para a gente como ele pode ser firme nos propósitos, firme nos ideais, nos objetivos de vida, e ele pode até se opor à convenção social mais ampla, mas não necessariamente isso precisa ser feito de uma forma violenta, de uma forma agressiva, né? Quem veria Gandhi como uma pessoa agressiva, né? Não é uma imagem que casa, mas veja também como é uma pessoa muito
assertiva, que se coloca de maneira muito clara, muito direta. Muito corajosa. Muito né? corajosa. É outra face da coragem, né? Exato. Uma outra face da coragem. E acho que esse é um ponto fundamental, porque quando a gente entrega violência agressiva para responder a uma violência agressiva, a gente meio que está se igualando. Exato. Então, meio que está se contradizendo no nosso ideal de paz, por exemplo. E aí a gente também não vai funcionar como aquele modelo, né? E aí quando a gente fala do engajamento social, a gente fala do modelo também do que a gente quer ser e desse modelo para outras pessoas. De mudanças, né? De mudanças. E aí, no caso da violência, a gente estaria funcionando como um modelo inverso ao que a gente propõe, né? Então, ali, Gandhi, ele está mostrando a coerência entre o discurso e a prática que ele vivencia, né? Um discurso de coragem, de bravura, mas, ao mesmo tempo, instigando o que há de bom, não necessariamente de uma maneira violenta, bélica, né? Bélica, isso. Mas a gente pode dizer, mas Gandhi é Gandhi. É Gandhi, é verdade. Aí por isso que colocamos o outro vídeo do Charlie Chaplin. Sim. Por quê? Porque aí não é uma figura, digamos assim, de um guru, não é uma figura de um líder espiritual, mas é uma figura artística. Sim. E esse vídeo, esse filme, na realidade, eu recomendo vocês verem, mas é um filme muito curioso, porque ele foi feito paralelo à Segunda Guerra. Ele foi no iniciozinho, quando as pessoas ainda não tinham uma certa noção de quem era Hitler. O mundo todo ainda não sabia tudo. Tanto que você vai ver que o Charlie Chaplin, ele fala de um certo preconceito em relação aos judeus e tal, mas não menciona necessariamente os campos de concentração, porque não era sabido. Mas ele tem a percepção e ele faz um vídeo, né? E a forma que ele fez de resistência incrível, também não foi bélica. Não. Foi através da arte. Então foi criativa. E na arte não é uma arte, é engraçado, não é uma arte escrachada. Não, né? Não é uma arte agressiva, é uma arte que traz beleza. E ele fala, e o discurso que a gente separou é o discurso justamente do final do filme, que é um filme de humor. Ele utiliza o humor para fazer uma crítica, mas um humor da época, né? Um humor mais fino. Mais delicado, né? Isso. Que não fere necessariamente o outro. Mas ao mesmo tempo deixa ali uma mensagem, né? Uma mensagem muito clara de que as pessoas precisam aprender a valorizar as pessoas. E enquanto eu estava reassistindo, estava eu pensando como uma situação tão antiga se enquadra bem, né? Se encaixa bem nos dias atuais, né? Do que a gente está vivendo. Muito atual. Né? E é interessante que ele termina como se fosse Hinkel, né? Que ele não falou que era Hitler, ele toma um parecido. E o discurso dele é quase um sermão profético. Ele muda ali. Você pensa que ele vai fazer um discurso agressivo, mas ele faz um discurso de união, um discurso de paz, um discurso muito bonito. De igualdade, né? De unir forças, de cooperação. E veja quanto a gente consegue adaptar isso, né? Não se revoltar com o momento, mas buscar essa força nesse sentido. Se pegarmos um conceito psicanalítico, seria sublimar, né? Sim. Sublimar revolta com arte. Sublimar revolta com atitudes. No momento em que as soluções que se apresentam são soluções às vezes mais destrutivas do que construtivas, quer seja na arte, se entra no debate sobre se o humor tem limites ou não, censura ou não, cada um faça o seu tipo de humor, cada um tem a sua liberdade, mas acho que fica bastante interessante relembrar um dos pais do humor, Charlie Chaplin, trazendo a sua revolta, porque foi a revolta que o movimentou, mais sublimada, ou seja, transformada. Por quê? Porque ele tem uma força criativa e aí ele se distancia do ditador, porque ele faz uma forma diferente de resistência moral. Então esse é um ponto interessante para pensarmos não só pessoalmente, mas coletivamente falando, nos dias de hoje, mas nos dias de sempre. É isso. Até a próxima.